Olá pessoal, muito boa noite, é o João, já são 8 horas da noite aqui. Um forte abraço a todos vocês que estão escutando aí, que estão no nosso canal, seja bem-vindo. E esperamos que, a esperança que nós temos que cada vídeo realmente você passe a conhecer cada vez mais o seu Deus e como ele age, como ele pensa, as mensagens que ele faz. E por isso que eu digo que esse canal é do Senhor Jesus Cristo e tudo que é feito aqui é para a glória dele somente e de nenhuma outra pessoa. Tá? Nenhuma outra pessoa. Muito bem, então, muita coisa interessante acontecendo, sabe, gente? Teve um interessante que eu recebi de uma irmã, que eu estou começando a estudar sobre isso, e que foi até uma mensagem que foi passada para mim, entendeu? E o Senhor até falou se eu conhecia algum profeta que não era hebraico. Aliás, ele falou, você se lembra de algum profeta meu que não é judeu? Essa é uma mensagem que ele falou, e conectado também na oração que esse profeta fez. Então, uma coisa foi passada para mim, a oração dos levitas. Então, isso tem, o Senhor tem falado com essa profeta nossa, e ela tem falado comigo, e eu estou começando a examinar isso, e realmente interessantíssimo. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, qual era o profeta que não era judeu? E da oração. É muito, muito interessante, viu? E eu já tive a resposta hoje. Procurei, falei com várias pessoas. Hoje eu tive a resposta. E realmente parece que tem a oração dos levitas, que o Senhor está procurando que a gente fale sobre esse grupo, que é uma oração de arrependimento do povo hebraico para Deus. Muito, muito bonito. Eu vou falar mais sobre isso quando tiver tempo. Então, estamos aqui a escritura de hoje, Isaías 45, 19. Não falei em segredo. Interessante isso, se ele tivesse falado, né? Se o nosso Senhor, nosso Deus, fala plenamente, a gente tem problema em escutar ele, como ele falou várias vezes, né? Meu povo, novamente, não conseguiu me entender, não entendeu minha voz. Então, ele nunca falou nada assim em segredo, né? Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra, não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão, eu sou o Senhor que falo justiça e anuncio coisas retas, coisas corretas. É bonito demais, né, o nosso Deus? Muito, muito lindo mesmo. Quando ele fala coisa correta, ele não fala coisa para te pegar, ele não fala coisa para te colocar para baixo, ele não fala coisa para você cair numa emboscada, numa armadilha. Ele fala as coisas que são corretas para o seu próprio bem e nosso. É maravilhoso nosso Deus, né? Continuando então, interessante o fato agora que agora vamos falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que agora ela correu, né, continuando aqui sobre a casa de Deus. Jesus estava trabalhando lá nos vasos ainda, preenchendo os vasos, e ela chegou lá e ele estava lá, e ela aqui continuando a história. Eu corri através dos arcos da fonte, e ele se levantou e desceu a plataforma e as escadas para me cumprimentar. Ele estava vestindo uma longa túnica e calças, todo o linho branco. Ele usava uma faixa grande de fios azuis e prateados. Seu cabelo era longo e ondulado. Eu já ouvi isso também de outras pessoas. Eu lembrei aqui daquela criança de 10 anos de idade que foi para o céu, e ele voltou e falou para a mãe dele, eu encontrei que esse homem, a mãe, rock and roll. Então parece que ele tem realmente o cabelo longo, ninguém nunca falou, bicho, meu cabelo ficou tudo empinado para cima. Seu cabelo era longo e ondulado, suas mangas de túnica estavam enroladas, ele parecia perfeitamente casual, um rei casual. Corri direto para ele o mais rápido que pude e o abracei. Você faria isso?
Já perguntei isso aqui nesse canal. Você faria isso, você vê seu Deus? Ou você chega devagarzinho, e aí, Jesus, como é que tá as coisas? Ou você cai no chão e começa a chorar, e já vai pedindo perdão. Talvez esse pode ser o meu caso até, né? Claro, é como de costume, parece, eu ainda não parei de chorar. Isso é uma coisa natural mesmo. Uma choradeira. Então a Erin falou, eu estava com medo de que você tivesse fechado as portas em mim, Senhor. Então ela está referindo, se vocês lembram aqui do primeiro vídeo, que ela ficava de frente à porta, a porta nunca abria. Agora você vai ver por quê. Quem não bate na porta não abre, não é verdade? Vamos ouvir aqui. Jesus, ele estava rindo. Aqui seu Deus aqui, ó. É interessante, o seu Deus está sempre rindo, rindo, rindo. Recebi um e-mail essa semana dizendo que há tanta catástrofe no mundo, maldade e coisas terríveis, né, no mundo, e é difícil a pessoa procurar a felicidade. Por quê? Sem ter um Deus assim, né? Porque isso aqui não é o Deus, não é o mundo de Deus. É o mundo das trevas, e que agora que o inimigo está tendo mais poder de Deus, Deus está dando para ele para esse tempo limitado, vai ficar muito, mas muito pior, tá, gente? Por quê? Porque essa foi a escolha do homem. A gente pensa, teve um livro que saiu um tempo passado, falar por que Deus deixa o sofrimento. Olha, se o ser humano tem escolhido viver longe dele, se o ser humano tem escolhido tirar eles da escola, tirar eles da corte, tirar Deus da corte, tirar o Deus de nossas vidas, então você vai pagar pela sua decisão. Imagina se a gente que agora nos Estados Unidos, em lugares estão tirando Deus da corte, Deus está proibido ler a Bíblia nas escolas, e aí vai. Né? O aborto está correndo à direita, etc, etc. E Deus continua a abençoar esse mundo, dando tudo de bom para esse mundo. Você está falando sério? Está falando sério? Você descarta, você joga isso na cara dele e você ainda quer que ele faça esse mundo bonitinho para a gente? Então o homem está pagando pelas consequências do erro deles e vai pagar muito pior, tá? Mas mesmo assim, você tem que procurar a felicidade porque você sabe do futuro, que ele vai vir aqui e vai acabar com isso tudo. Né? Erin, o que você fez dessa vez? Há algo digno aqui de tê-lo fora da porta? Erin, eu estava rindo, mas então isso se transformou em lágrima. Senhor, e se eu fizesse algo errado, você sabe que eu não sou perfeita. Tem perfeito aqui, né? Aí Jesus parou ela, ele parou e estava sorrindo. Calma, Erin, isso é tolice. Você fez algo digno de ser expulsa do reino? Você não ouviu apenas o Espírito Santo? Você denunciou o Espírito Santo? Eu acho que não. Quer dizer, ela não fez, né? Ela não falou nada de mal do Espírito Santo quando o Espírito Santo falou com ela, né? Há apenas uma maneira de você ficar fora do reino. Então aqui está a resposta a muita gente, tá? Meu pecado é muito grande. Deus nunca vai me perdoar. Eu nunca vou entrar no reino. As coisas que eu fiz aqui na terra são muito terríveis, etc, etc, etc. Então aqui está a resposta para essas pessoas que têm essa dúvida. Deus está falando, há apenas uma maneira de ficar fora, ficar do lado de fora do reino. Você não escuta a voz de quem te ama. Eu não estou em você. Então, a menos que você remova o conselheiro, seu santo guia, que é o Espírito Santo, meu Espírito em você, como isso poderia ser? Então, resumindo aqui, o que ele está falando claramente é, se o Espírito dele está em você, né, então você vai fazer parte do reino, né? Você tem essa possibilidade. Aí ele falou, tudo bem, Senhor, o Senhor tem um grande ponto, eu estava com medo de ter perdido a hora marcada. O Senhor Jesus falou, certo, então eu disse, Erin, suba. Então ele cruzou os braços e olhou para cima, eu acredito que sim, então, ele está brincando com ela, né? Quando ele chamou ela, né? Eu acredito que sim, então este não era o tempo designado.
Quer dizer, será que o Senhor errou em chamar ela na hora errada? Ele está brincando com ela, né? Erim, Senhor, o Senhor me cumprimentou na porta e a porta não estava aberta. Eu pensei que o Senhor estivesse com raiva de mim. Aí o Senhor novamente brincando com ela. Interessante, uma porta fechada pode trazer muitos pensamentos. Você começa pensando, né? Por que a porta não abre? Aqui está, gente, tá? Às vezes a gente põe minhoca na cabeça, pensa muita besteira, e não é nada daquilo que a gente pensou. Olha o que ele falou aqui. Você tentou a alça e simplesmente entrou? Isso nunca... Ela ficou lá 2 horas olhando para a porta e nem passou na cabeça dela pegar a alça e né? Irene, Senhor, não é não, isso teria sido rude, eu não posso fazer isso, eu não estava, eu não estava em perigo, eu estava em belas roupas por seu convite, não havia sinal dizendo entrar. E Jesus novamente interessante. No entanto, você ainda procurava por uma chave para destrancar a porta, não foi? Ele sabe de tudo, né, gente? Tá? Ele sabe de tudo, não sabe? E ela teve esse pensamento mesmo, tá procurando, às vezes a chave está aqui, está debaixo do capé, tá. Sabe de tudo, né? Não tem jeito de você esconder nada dele. Um pensamento em 1 segundo, em 1 milímetro de segundo sobre uma coisa, está gravado. Por isso que é maravilhoso o nosso Deus. Então, quando você se arrepende, entendeu? Não guarda nada não, gente. Porque Ele sabe se você está mentindo ou não no seu coração. Seja aberto, mais sincero que você possa ser conversando com Ele. Arrependa-se da maneira mais sincera que você pode. Jesus, eu não sabia mesmo. Ele sabe se está falando a verdade. Aqui está Erin dizendo, não tinha chave e tal, mas ele falou, mas você não queria bater na porta? Mas você estava pensando em ter uma chave para abrir a porta? Você sabe como é que ele entra assim? Então, sejam sinceros quando vocês se arrependerem com ele. Eu estava sorrindo e me provocando ao mesmo tempo. Ele sabia exatamente o que eu faria. Aí, não tem que esconder não, gente. E tem gente que tenta fazer essas coisas com Deus. Tenta se arrepender, fazer isso, aquilo, outro. Deus não sabe, ele não está vendo. Ele sabe de tudo, gente. Seu pensamento, tudo. Aliás, isso é o que faz você ter um relacionamento com ele puro e sincero. E você não quer largar ele mais. Teve 2 profetas que falaram isso para mim. Um principalmente. Eu já ouvi de 2. Que a conversa com Jesus, você está com ele assim, você não tem vontade de parar não, você quer ficar com ele 3, 4 horas, não quer deixar de mão. Porque ele, de acordo com o profeta, o Tiago, o nome dele, você sabe que Jesus já sabe tudo a seu respeito. Então você não tem que esconder nada. Você se sente o mais liberto possível com ele, entendeu? E é isso que ele quer. É exatamente isso que ele quer. Um coração aberto, um coração sincero, entendeu? Vocês têm problema com vício? Já vai nele e fala, eu tenho problema de vício, me ajuda. Eu tenho meus pecados, que eu sempre vou, meu pai. Desculpa esse negócio, entendeu? Seja sincero, honesto com ele. Ele vai te ajudar. Jesus, ele estava rindo de novo. Erin, lembre-se da semente de mostarda. Se você tivesse fé como o tamanho de você poderia dizer ao vaso de flores, move, e ele se moveria. Erin falou, eu estava rindo, tudo bem, Senhor, o Senhor me pegou, eu concedo. E Jesus falou novamente, então, o que finalmente levou você a usar o Espírito Santo? Interessante o que ele falou aqui, usar o Espírito Santo, né? Interessante. Aí a Erin começou a rir. Eu tinha esgotado as minhas opções e tinha ficado lá fora por horas. Ela ficou, né? E Jesus, certo? Não. Então, você só tocou no Espírito Santo quando estava sem opções. Todos esses tempos comigo até agora, e isto é tão longe quanto você veio. Pai, ajude-me, o que eu faço aqui? Ele está brincando com ela, né? Ele estava rindo enquanto levantava os braços para o céu com falsa exasperação. Quer dizer, pai, o que eu faço aqui? Ela não entende. Me ajuda. Ele está brincando com ela, né? Ou seja, Erin procurou o Espírito Santo, que ela não tinha mais opção. Ele estava falando, você pode procurar o Espírito Santo na hora que você quiser. Na hora que você quiser.
E é isso que ele quer, né? Uma hora ele falou que as pessoas olham para ele como sendo a Gene, como é que chama aquele filme que falava? A Gene é um gênio. Ele falou que muita gente só acessa ele, muita gente só procura ele quando precisa, aí vai na lâmpada mágica lá e esfrega para sair o gênio. É isso que ele falou que o pessoal pensa dele, muitos. Quer dizer, você não traz ele para a sua vida diária, você não conversa com ele, você não tem pensamentos com ele. Não precisa ser uma coisa formal, de joelho, que você fala uma coisa através do dia, você vai ver uma coisa, você conversa, pai, o que eu faço? Eu vou para aqui, vou para ali. Mesmo você não tendo resposta, você não sabe, sua maneira ele vai direcionar você aqui ou ali. Mas é uma maneira dele interagir na sua vida, né? Isso é uma coisa difícil para o ser humano fazer isso. Mas vamos treinando a gente a fazer isso, né? Fazendo isso. Ele chama isso de pressionando ele. Ele está sempre em cima dele, né? Ele adora isso, né? A Yarinha falou, oh, Senhor, eu estava rindo tanto que minhas lágrimas continuaram a fluir. Me perdoe. Jesus, ele ainda estava rindo também. Ele brincando muito com ela, né? Vem até aqui, Erin, vamos conversar e ter comunhão. Quer dizer, agora ele quer conversar com ela. A Erin falou, Senhor, está na hora da comunhão contigo? Você está vindo? Ela já entendeu que ele estava vindo. Erin, a Jesus, Erin, relaxe e leia a Escritura novamente. O que eu disse aos discípulos? Onde está você? Nós não estamos na sala de estar. Eu não estou sentado fisicamente com você lá. Então aqui ele está continuando brincando com ela. Ele estava sorrindo enquanto acenava para um anjo derramar vinho em seu copo. Quer dizer, ele estava com um copo, ela estava com um copo também. Ele bebeu o vinho e fez sinal para o anjo derramar um pouco no meu copo. Aí a Erin falou, eu estava sorrindo. Senhor, por quê? Porque o Senhor prova vinho primeiro antes de ter este derramado no meu copo. Afinal, o vinho seria sempre perfeito aqui. Não é também colhido aqui no céu e regado do rio da vida? Não é sempre perfeito? Eu estava rindo um pouco, confiante em meu pensamento de que eu finalmente tinha pegado ele, né? Ou seja, o anjo colocou vinho no copo dele e ele tomou e não esperou ela tomar o dela lá, né? Que ela falou aqui, ó. Ela falou aqui, Senhor, porque o Senhor prova o vinho primeiro antes de ter este derramado no meu copo. Aí Jesus rindo novamente, Erin, é para você. Você não gosta de saber que eu sou seu portador de taça e não apenas um rei? Erin, aqui ele está brincando com ela ainda, né? Deve ser uma maravilha quando ele pega você para brincar assim, né? Aí ela falou, mas Senhor no céu, não há necessidade de um portador de cálice, do cálice. Está aí? E Jesus, ele estava sorrindo. Olha aqui. Sempre sorrindo, brincando com ela mesmo. Ah, sim, você está pensando em uma ocupação terrena com consequências mortais. Eu carrego outro tipo de copo como fiz na terra. Isso você sabe como você costuma beber deste mesmo copo. Isso é para mostrar meu amor por você, Erin. Você deve saber que eu irei e bebi da taça antes de você. Então eu te aproveito para beber do seu copo, mas eu me sento ao seu lado nisto e nós bebemos juntos. Interessante, ele fez isso para beber junto com ela, né? Então ele está aqui ainda brincando com ela. E Erin falou, ó Senhor, um simples gesto gentil do Senhor é tão significado, tem tanto significado. Isso é incrível, você é incrível. Então agora vamos comer o pão da aflição juntos. Então quando fala comunhão, já tem entendimento que de ser uma coisa como a Páscoa, mas não é a Páscoa, né? Uma comunhão, porque Jesus mesmo falou, vamos ter uma comunhão aí. Ele mandou um anjo trazer uma grande tábua de pão, com 2 tipos de pães. Um dos pães era como pão pita e o outro era como pão francês. E Jesus falou, pergunta interessante, Erin, agora qual você gostaria? A azeite, azeitonas e manteiga também. Erin falou, Senhor, não deves comer só o plano? E Jesus sorriu, Erin, você sabe porque estou
escolhendo as duas coisas. Quer dizer, então tem esses pão, e a Arinha falou, mas não tinha de ser um pão plano? Eu não sabia disso. Vamos ver se ele fala mais sobre isso. Então ela falou, bem, eu sei porque o Senhor me ensinou que quando os israelitas precisavam fugir rapidamente para fugir do faraó, não havia tempo para levantar o pão. Isso significa que eles precisavam ter pão sem fermento. Então Jesus falou, então, por que chama isso de pão da aflição? Interessante isso, né? Pão da aflição. Acho que requer parar e pensar um pouco mais do que eles estão conversando aqui, né? Aí Arinha falou, bem, Senhor, o Senhor deu o pão como um símbolo do seu corpo. O Senhor tem comunhão com seus discípulos. Você teve comunhão com seus discípulos. Foi um prenúncio das suas aflições e corpo quebrado. Nós tomamos comunhão para lembrar o que você fez por nós. Muito bem, né? E Jesus falou, muito bem, Arim, mas agora estamos aqui. Por que se conformar com essa tradição? Tradição, né? É simbólico dos judeus e lembrado pelos gentios, mas aqui não podemos simplesmente comer um bom pão? A gente cai nessa tradição, não é verdade? A gente cai nessa tradição que... gente, vou falar uma coisa pra você, tá? A gente, humano, nós somos cheios de tradições. A gente faz nossa vida tão mais complicada. Então, a conversa do nosso Deus aqui, ó. Tá certo, eles fazem isso lá na terra, o judeu faz isso. É um símbolo, é simbólico dos judeus e lembrado pelos gentios. Mas será que ele não pode só sentar aqui e comer um pão, só a gente? Eu gosto dos dois tipos, na verdade, senhor. Ele começou a rir e disse, afinal, disseste, eu sou o pão da vida e quem quer que venha a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. E Jesus falou, muito bem, Erim, então eu acho que já que você está jantando aqui comigo, não precisamos nos preocupar com os tipos de pão. Então eles estão jantando, né? Ele continuou a comer enquanto mais comida era servida. Eu tenho uma pergunta para o Senhor. Não, eu tenho uma pergunta para você. O senhor perguntando, né? Ele falou assim, Senhor, Jesus falou, você citou-me acima com tanta fé, mas você não tem isso. Por quê? Uau! Isso é uma direta, né? Você me citou, quer dizer, falando da paz, que é negócio todo com tanta fé, mas ela não tem essa fé. Uau, que é isso, né? Bem direto mesmo. Erin falou, Senhor, o Senhor está certo. Eu esperava ser libertado das minhas provações instantaneamente. Eu tinha fé em acreditar que o Senhor faria isso rapidamente. É o que muita gente quer, né? E Jesus, então vamos conversar sobre a porta da frente. Por que demorou tanto tempo para apenas perguntar, procurar e bater? Por que isso foi tão difícil? Não é uma pergunta bem válida do nosso Deus? Por que você ficou 2 ou 3 horas de frente à porta e nunca pensou em bater na porta ou procurar saber como é que faz nada desse tipo? Só ficou parado olhando lá. Ele falou, Senhor, bem eu acho que o lado bom disso pode ser encontrado em Apocalipse 3, 20, que eu já pus aqui. Eis que bato a porta e bato, e se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Certo. Pelo menos se você batesse na minha porta de frente, eu o deixaria entrar sem hesitação. E Jesus falou, isso é tão interessante quanto instigante. Então, quando eu bater na sua porta, você me deixará entrar. No entanto, se você precisar de ajuda ou estiver perguntando, você não baterá na porta, sabendo que as Escrituras dizem que eu irei abri-la. Elin, tá falando sério? Ele pareceu magoado por um momento. E Erin falou, Senhor, por favor, me perdoe, o que há de errado comigo é que tão rapidamente esqueço. Eu vejo apenas os obstáculos e não olho para o Senhor, não é verdade? Esse aqui, gente, ó. Ela resumiu o ser humano aqui, ó. Ela resumiu o ser humano. A gente só vê obstáculos, a gente só vê problemas, a gente nunca vê solução, a gente nunca vê ele. Nunca. Só vê obstáculo.
bem honestamente o que ela falou aqui, tá? Vocês não concordam comigo? Bem, na verdade, eu confesso, mas confesso que quando o Senhor não faz o que eu quero, então resmungo ou ajudo por conta própria. Essa que é a razão que Deus ama ela, o coração dela, né? Ela fala abertamente mesmo, não tem que esconder nada. E Jesus falou, Erin, isso é o que eu procuro. Existem dois tipos de movimento para a frente. Uma maneira de seguir em frente e fazer você sozinho, sem ninguém ao seu lado, em que você se mova à frente de Deus. Então, há outra maneira de seguir em frente. Este é um que requer um movimento para a frente de fé e um passo para fora. Há um tempo para esperar e orar, e então há um tempo para agir e orar. Exatamente, tem que ter sabedoria isso aí, né? Tem que ter uma sabedoria para saber a hora de agir e a hora de orar, né? Senhor, devo esperar e orar ou agir e orar? Eu nem sempre sou obediente. Tá aí a razão, porque ela está no céu, né? Bem aberta mesmo. Jesus, você deve esperar na voz de Deus, Erin. Quando você ouvir a minha voz, mova-se e mova-se rapidamente. Ok, gente, ó. Estamos chegando no final de tempos, tá? Ele já deu isso aqui para muita gente, tá? Quando você ouvir minha voz, mova imediatamente. Ele falou que, com o profeta, ele falou que no passado teve gente que não moveu e pereceu, tá? Isso aqui, grava isso aqui, tá, gente? Quando você ouvir a voz dele, sai da sua casa e sai agora. Você sai agora. Entendeu? Desse jeito mesmo. Quando você ouvir minha voz, mova-se e mova-se rapidamente. Há uma palavra para isso, kadima. Eu não sabia o que é isso. Se os israelitas não andassem e avançassem, quando o mar vermelho se separasse para ele, expondo a terra seca, então eles teriam sido consumidos pelo faraó e levados de volta ao trabalho como escravos. Sua coragem de seguir em frente e andar na fé com duas paredes maciças de água dos dois lados, possivelmente preparadas para consumi-las, exigia fé e coragem. É claro, só dos dois lados, imensas paredes de água. Então eles, correram mesmo, né? Você estava à minha porta, mas você estava com medo de bater. Então é isso que ele está falando. Erin falou, Senhor, eu não estava com medo, eu simplesmente esqueci. Aí Jesus falou, Erin, quanto tempo você teria sentado lá de fora da minha porta? Eles estão falando da porta ainda. Erin, Senhor, se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo, então provavelmente até você vir nas nuvens. Quer dizer, ela estaria lá para sempre, né? Jesus, isso não está muito longe, mas ainda assim é muito tempo para esperar e é desnecessário. Essa foi uma boa lição para você, sim? Quer dizer, já tinha de agir e não agiu, né? Ela falou, sim, Senhor, eu me sinto como um israelita agora. Aqui eu vi todos esses milagres em meu nome, mas não posso fazer nada sem você. Você é o meu pilar de luz do deserto. Tá aqui a razão do que Deus quer que toda a noiva fique com ele. Confie nele 100%. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Está acabando já. Então, Jesus falou palavras interessantes. Erin, você se lembra de que havia duas rotas para a terra prometida. Uma era um pilar de nuvem durante o dia e o fogo durante a noite, em um curso indireto. Por que não os levei no caminho mais curto? Eu tenho um vídeo sobre isso, tá, gente? De onde eles passaram. Tá aí no site. Então ele falou, então você poderia mostrar seu poder miraculoso? Jesus falou, não, há mais do que isso. Foi assim que eles vieram e perceber que foram escolhidos pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles eram filhos de Deus, não escravos. Eles só conheciam a escravidão. Aí ele falou, Senhor, eu não sofri como eles, mas eu penso como eles. Eu penso como um escravo em vez de um filho de Deus. Muito bacana o que ela falou aqui, né? Uma humildade muito incrível mesmo. Jesus, isso é comum. Tenha cuidado para não ficar no deserto mais do que necessário, porque você não consegue me ouvir. A gente cai em depressão, a gente cai em depressão e fica nessa depressão e não sai dela, né? Às vezes até acostuma com a depressão, né? E não sai dessa depressão. Ele não está ouvindo ele, né? Além disso, fique longe dos pessimistas. Aqui está um mandamento direto do seu Deus, tá? Ficar longe dos pessimistas.
Já trabalhei com um, é muito complicado, tá, gente? Aí você começa a ficar deprimido igual eles. Eles foram trazidos pelo inimigo para frustrar sua alegria e roubar você de quem você é em mim. Então tá, o inimigo usa quem ele quiser para te separar você de seu Deus, né? Muito cuidado, tá, gente? Erin, você é uma filha do rei e uma noiva. Você é realeza e pertence aqui no céu a todos vocês aí. Ele não faz exceção de pessoa. Erin está lá no céu representando a noiva aqui na terra, tá? Não é porque ela tem uma coisa extraordinária que ela está lá e vocês aqui não podem ter, não. Ela tem um coração, que eu já vou falar aqui, humilde bastante, né? Mas é todos vocês, é a noiva. Não seja roubada nem enganada, lembre-se, pergunte, procure e bata. Eu também vi você olhando lá fora, você riu com alegria ao ver o gado nas colinas. Aí, como é que você esconde alguma coisa dele? Tem jeito, né? Então, gente, aqui está uma lição para todos nós, tá? Para toda a noiva. Lembre, pergunte, procure e bata. Tá? Não fica deitado no sofá falando, Deus havia me falar isso aqui. Você nunca pergunta, nunca bate, pergunta, bate e bata. Por favor, isso está nas escrituras, é isso que ele está falando para você. Erin falou, Senhor, então você me viu o tempo todo, isso está em Salmos 50, estava em minha petição. E Jesus falou, Erin, você está perguntando? Jesus perguntou, Erin falou, sim, Senhor, eu estou. E Jesus falou, então isto é concedido. Acredite, agora tenho mais para te mostrar, mas isso é suficiente para hoje. Você é amada, você é amada por Ele, tá? Erin, eu te amo, Senhor, obrigado pelo jantar. E o Senhor falou, isso não acabou, quer dizer que tem mais pela frente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma das coisas maravilhosas dos sonhos da Erin, do relacionamento com ele, porque eles vêm e soltam uma frase ou duas que ajuda a gente a ficar nele, a amadurecer com ele. Um forte abraço, gente, e que o nosso Senhor, o amor dele, englobe vocês aí, ó noiva dele, tá? E sempre bata, sempre pergunta, sempre fica com ele. Em nome de Jesus, então, a gente fica aqui até a próxima. Forte abraço, então. Tchau, tchau.